Aliás, começar comentando as últimas coisas que eu vi, né? Parece que o Márcio pode me corrigir se eu estiver errado. Num aeroporto da Rússia teve um pessoal que queria linchar judeus. O que aconteceu lá? Então, Vilela, assim, a primeira coisa que eu queria comentar antes da gente começar, que é o mais importante de tudo, que nós estamos aqui hoje por causa do 7 de outubro. 7 de outubro teve o ataque dos terroristas do Hamas contra os civis de Israel. 1.400 civis foram assassinados, dezenas ou centenas de meninas foram estupradas, bebês decepados. Se não fosse o ataque do Hamas, que a gente não porque a gente está vivendo isso, mas o público começa a esquecer os motivos disso, porque a memória é sempre curta, isso tudo começou por causa desse ataque. E também porque o Hamas levou 230 reféns para dentro de Gaza, que é um crime absurdo, é um crime sem sentido. Levou 30 crianças, mulheres, idosos. Quer dizer, é um grupo terrorista, não adianta passar pano, não adianta dizer que não é terrorista, só terrorista faz isso. Então, esse é o motivo, é o infeliz motivo de estarmos aqui hoje. Isso começa a ter reflexos no mundo. Como o antissemitismo nunca desaparece, é uma doença da humanidade há milênios, começam a haver ataques contra judeus em vários países. A gente já recebeu fotos de lojas na Holanda dizendo que não aceita a entrada de judeus na loja. Hoje eu recebi uma foto de uma loja da Lush, aquela loja de perfumes, de sabonetes, dizendo que é para boicotar produtos israelenses, mas eu tenho certeza que ele usa Waze, que essa loja usa Waze, usa computadores, usa celulares que são produtos israelenses. E com certeza vacinas também que são feitas por judeus. E a gente teve esse ataque no Daguestão, é isso, Paulo? Daguestão, né? Um grupo de islâmicos radicais invadiu o aeroporto do Daguestão, porque ouviu dizer que um avião estava chegando com israelenses e invadiram o aeroporto para matar esses israelenses. Quer dizer, é um absurdo tudo isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, uma multidão que faz isso não vai me convencer nunca de que isso é em benefício da causa palestina. Nenhum ataque a civis, a pessoas inocentes, pode ser em benefício da causa palestina. Isso só tem um nome: antissemitismo. É o antissemitismo que faz esses progressistas apoiarem esses grupos terroristas. Não tem outra palavra. Antisionismo é o jeito de politicamente correto de falar que é antissemita. Alguém quer complementar isso? A gente tem a notícia aqui, né, para colocar, depois coloca aí pra gente, Lene. Infelizmente não me surpreendeu ver essa notícia lá do Daguestão, porque são algumas províncias do sul da Rússia que têm maioria muçulmana, que inclusive com grupos terroristas que já fizeram atentados pela independência do Daguestão frente à Federação Russa. Chechnya, né, que é outra província ali do lado, Moscou já fez 2 guerras no fim dos anos 90 para manter dentro da Rússia. O que me chamou mais a atenção foi até o governo russo dizer que isso foi orquestrado pela Ucrânia para gerar isso, para tentar prejudicar a Rússia. É para ver como as coisas estão ganhando proporções inacreditáveis, né? O governo russo achar que o governo ucraniano faria isso para prejudicar a Rússia, porque as pessoas estão esquecendo que a guerra, né, da Rússia que invadiu a Ucrânia ainda está rolando. Então, a princípio, para combater o nazismo na Ucrânia. Pois né? Para combater o nazismo, né? Que de passagem o presidente Volodymyr Zelensky é judeu. Então, ganha proporções hoje em dia que você começa a falar em que mundo a gente está. Mas não é estranho que a gente está vivendo esse mundo e esses conflitos aconteçam nos dias de hoje?
Como você analisa isso? O mundo aparentemente caminhava para uma paz, aí vem 11 de setembro, guerra ao terrorismo, e agora duas nações, né? Ucrânia e Rússia, e agora Israel, quando estava perto de assinar um tratado com a Arábia Saudita, acontece isso, porque a gente estava animado, acho que todo mundo aqui comentou até num programa, a gente estava animado, e por causa disso, isso claro foi um dos motivos, um dos estopins daquele ataque terrorista de dia 7 de outubro. Né? Eu diria que você tem dois fatores fundamentais. Redes sociais e comunicação instantânea via celular. Isso mudou o jogo. Mudou o mundo. É mesmo? Mudou o mundo. O Hamas tá mandando vídeo de WhatsApp. Porra. Hoje eles divulgaram um vídeo de três senhoras que eles usaram, obviamente, para mandar um recado pro Benjamin Netanyahu e tal, mas a velocidade que se dissipou o vídeo foi um negócio impressionante. Eu volto só ali para ficar ainda na região, a chamada Primavera Árabe, né, 2011. Eu prefiro dizer Primaveras Árabes porque não foi um único motivo. O que levou a essas revoltas populares, fundamentalmente redes sociais e celulares, porque os governos ali, principalmente os árabes do norte da África, até mesmo ali Síria, para atrair investidor, investiram muito em infraestrutura de telecomunicação, para ter internet, e isso facilitou a comunicação das suas populações com outras populações, principalmente na Europa. Aí que eles aprenderam a se organizar. É uma guerra à parte, a guerra de comunicação. Né? Pois é muito fácil sublevar a massa, como aconteceu agora da questão, quer dizer... Começaram a publicar, já está chegando um avião com israelenses no aeroporto, vamos lá matar todo mundo. E 200, 300 mil, sei lá quantas pessoas correm até lá para massacrar esses judeus. Quer dizer, se não fosse a rede social, se não tivesse esse imediatismo, a coisa não teria acontecido. Então isso que realmente é como o Gunther falou, o perigo é isso, as coisas se espalham. Como foi aquela mentira do foguete que... Do hospital? Do míssil israelense que atingiu o hospital. Dá o contexto para quem não sabe. Semana passada. Semana passada, Canhunes, região de Canhunes. Canhunes. Comentou-se, né, que um hospital na faixa de Gaza tinha sido atingida por um míssil e rapidamente contaram 500 mortes. Quer dizer, acho que o míssil nem tinha acabado de explodir, já saiu notícia que 500 pessoas morreram. Conseguiram enxergar até quem estava embaixo dos escombros, quem estava nos porões e tal. E a imprensa mundial, grande parte antissemita, como eu falo sempre, já começou. Israel soltou um míssil que atingiu o hospital, matou 500 civis na faixa de Gaza. Passou meia hora, uma hora. Opa, desculpe, engano. O míssil era da Jihad Islâmica, que estava indo para Israel. O míssil perdeu a rota, porque são mísseis improvisados, caiu no estacionamento do hospital, né? Não caiu no hospital, era da própria Jihad Islâmica, e aí já não eram 500 mortos, eram só 50, porque o míssil era nosso, como é que a gente podia matar 500 dos nossos? Então, a verdade era outra, só que o estrago estava feito. O Biden estava chegando no Oriente Médio, ia ter uma reunião com o Netanyahu que ele teve, ia ter uma reunião com o rei da Jordânia, com o presidente do Egito. Essas reuniões foram canceladas e pior, manifestações islâmicas ocorreram em várias capitais dos países árabes e várias capitais da Europa, na frente das embaixadas de Israel e dos Estados Unidos. Quer dizer, a mentira foi rápida, ninguém confirmou se era mentira ou não, já publicou e criou-se um caos. Então é o que o Gunther estava falando. Realmente, hoje em dia, precisa tomar muito cuidado com o que a gente divulga, muito cuidado com as fake news, porque é um estopim. As pessoas estão a ponto de bala de fazer qualquer besteira. Não, e tem, acho que, um ponto importante, né, Vilela? Porque nós que estamos cobrindo todos os dias a guerra, a gente está entendendo um pouco como é que é o funcionamento de uma cobertura dessa, né? E se tem uma coisa que a gente precisa ter numa cobertura dessa, é um pouco de precaução com essas informações que chegam.
Ali a cobertura que a gente faz é uma cobertura ao vivo e a gente constrói a notícia junto com o fato. Então, assim, a gente sempre se acostumou, assim, de, sei lá, vamos relatar aquela notícia que aconteceu ontem no Congresso Nacional e tal. Ali não. Vamos voltar um pouco mais. Ali... A gente recebia a notícia na nossa casa, a notícia do dia anterior, impressa no... Mas no caso da guerra, por exemplo, como a gente está com imagens ao vivo ali, de vários pontos da faixa de Gaza, ali da região começou na Guerra do Golfo, essa cobertura da CNN em 24 horas. Não foi lá que mudou essa cobertura? Foi em 1990. E aí virou meio que uma coisa de construção da notícia ali em tempo real. Então, por exemplo, eu me lembro na semana passada, quando teve uma explosão ali no Porto. Não sei se você está lembrado, Márcio, dessa explosão que aconteceu no Porto. A gente não sabia ao certo, no Porto ali da faixa de Gaza. Teve uma explosão logo de manhã, assim, muito forte, que detonou o porto ali. E eram embarcações em que o Hamas tinha uma quantidade de armamento, de munições e tal. Em Beirute, isso? Não. Na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, essa eu não soube. E aí, o que aconteceu? A gente não sabe o que é aquele barco, o que está acontecendo ali dentro. E você vai construindo a notícia. Se tem uma coisa que eu acho que a gente tem a obrigação de fazer, é não ser precipitado e ter um pouco de calma na hora de relatar. Porque essas informações chegam. Por exemplo, o caso do hospital. O nosso procedimento ali foi de todas as formas aguardar, porque a gente não pode, como meio jornalístico, ter o Hamas como fonte de informação. Pode olhar e falar, olha, o Hamas falou que morreram 800 pessoas. Pô, o que o Hamas fala em uma nota de R$3 é a mesma coisa. Não dá pra você pegar o Hamas e falar, olha, segundo o Hamas... Não, segundo o Hamas, coisa nenhuma. Vamos tentar pegar mais dados oficiais.